Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução sobre a história da psicologia jurídica, como que ela se contextualiza e se reorganiza ao longo dos anos. É importante a gente entender que o caminho que a gente vai fazer aqui nessa construção desse curso aqui é um caminho que a gente vai passar um pouco primeiro sobre a história dessa junção psicologia e direito. Depois, a gente vai aproximar um pouco da psicologia para entender o instrumental que a psicologia tem para se associar ao direito. Então, isso é muito importante para a gente. Então, começamos a falar disso, da história, vamos para o instrumental, que é funções superiores que a psicologia nos apresenta, percepção, mente, como que a gente funciona, atenção. Começamos a entender um pouco as linhas teóricas, alguns mecanismos de defesa e transtornos, e depois vamos para a associação direta, para os conflitos que perpassam para o direito e psicologia. Então, vamos estudar alienação parental, vamos estudar violência intrafamiliar, vamos estudar várias perspectivas que estão aí presentes. Mas quando a gente vai falar sobre história da psicologia jurídica, a gente fala literalmente de uma junção de histórias, né? A gente está falando de junções de histórias da medicina, que, que é a fonte originária da psicologia, um pouco da psiquiatria, um pouco do contexto histórico para chegar na leitura da norma como um todo. A psicologia jurídica ela é uma especialidade da psicologia e se relaciona com o sistema de justiça de uma forma muito ampla. A gente vai ver isso mais para o final, as possibilidades que tem de intervenção da psicologia jurídica. Ela possui várias nomenclaturas ao longo de países e disciplinas e leituras teóricas. Então você vai ouvir falar sobre psicologia forense, psicologia lei, psicologia jurídica, psicologia aplicada ao direito, e traz na sua definição duas características fundamentais para a gente, que vai ser o comportamento humano, a subjetividade, como que nós funcionamos, e a norma e a lei. Então, é o estudo de como que o sujeito funciona, como que nós funcionamos de uma forma geral e como que a gente entra em acordo ou embate com as normas jurídicas. E aí a gente vai analisar essas correlações, a gente vai entender um pouco essa perspectiva, né? Então, essa opção que a gente faz aqui pelo termo psicologia jurídica é porque a gente está fazendo essa junção e é uma referência direta ao direito, aos espaços de articulação do direito, de operação do direito, onde a psicologia vai estar mais presente. De uma forma geral, essa aula aqui, nós vamos tentar fazer um caminho entre a história e a atualidade que a gente vivencia um pouco sobre o direito. E aí a gente vai ter que passar por alguns teóricos que vão dizer sobre isso, né? A gente vai ver Pausanias, Felipe Pinel, Esquirol, Galton, Lombroso, Bertillon, e cada um com a sua perspectiva cultural sobre essa junção entre psicologia e direito. O que é importante entender é que a gente parte do contexto histórico para analisar a ciência. O contexto histórico ele vai influenciar muito a ciência. A história da psicologia jurídica vai se correlacionar, como eu já disse, com a perícia judicial, olha aí, a psiquiatria, o direito penal e a psicologia. A gente pode trazer também o direito familiar aqui, e outras vinculações do direito. Mas a primeira que aparece aí para a gente é a perícia. E por que a perícia? Porque o perito é aquele sujeito que vai se aproximar do direito
ou se aproximar de qualquer outra profissão, falando que ele é um técnico hábil a lidar com aquela temática. Então, o perito pode ser um sujeito da engenharia que sabe falar exatamente sobre aquela determinada função. E a partir da fala dele, a gente vai fazer uma associação com a norma, vai fazer uma associação com a lei. Então, o juiz vai falar, olha, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra que me fale sobre as condições desse réu. Então, eu preciso que você me fale como, se ele é imputável, se ele é inimputável, qual que é a condição dele. Eu preciso de alguém perito, porque o juiz vai se associar e vai falar da junção das duas coisas. A perícia, ela vem na história do direito como um exercício de limite. O direito saber que ele tem um limite também no conhecimento, de falar, olha, eu vou até aqui e a partir daqui eu vou precisar de outra pessoa para me associar. A perícia é essa multidisciplinaridade que é extremamente importante. Não é uma condição de um saber maior do que o outro, mas é um respeito de saberes. Então, o juiz vai lá e chama um assistente social e fala, olha, me fala sobre a condição familiar, me fala sobre o contexto econômico desse grupo, me faz um levantamento sobre essa relação. E aí usa isso para poder fazer uma avaliação, ter uma análise mais ética sobre o caso em questão. Então, é um sujeito, o perito é esse sujeito relacionado à prática, é esse sujeito relacionado à técnica. Na história, no Antigo Egito, a gente já vai ver já lá pessoas que eram consideradas peritos porque eram pessoas que sabiam sobre o entendimento da terra, sabiam fazer medições, sabiam ter uma leitura mais ampla. Então, a gente está falando do sujeito vinculado à técnica. É um sujeito também que vai se correlacionar com a imparcialidade, que o direito discute muito. Desculpa. Sim, mas a gente tem que entender que a imparcialidade ela não é soberana sobre qualquer profissional. O profissional ele vai tentar, sim, trazer a luz da ciência e colocar a luz da ciência como quem vai gerir essa leitura dele sobre determinado fenômeno, mas é óbvio que ele vai estar imbuído aí também de uma construção sua diante daquele contexto. E é necessário saber separar e saber das influências disso. A grande questão é isso. Eu sei da influência que eu sofro sobre determinado contexto, eu sei da influência que eu tenho para fazer essa avaliação técnica? Sim. E aí, a partir daí, a gente faz uma avaliação técnica mais qualificada. Dentro dessa correlação da perícia, é importante a gente ter essa noção de que a saúde é sempre uma convidada para fazer uma perícia, né? Ela é sempre uma convidada e sempre foi convidada historicamente para dizer sobre determinadas condições humanas. Então, o psiquiatra, o médico sempre teve presente e teve presente também para dizer sobre a condição mental das pessoas, para dizer se o sujeito tinha condições psíquicas de responder pela norma. Essa é a nossa grande questão. É um sujeito imputável ou inimputável? As leis romanas antigas, elas já falavam um pouco sobre essa proteção do alienado, elas já falavam que era necessário ter um cuidado para entender esse contexto desse sujeito que foge desse leque de saber lidar com a norma como é dada no âmbito geral. E aí Vasquez vai dizer que no Digesto Justiniano I, em 527 d.C., a gente vai ter lá já a introdução de alguns conceitos, como os furiosos e os mentecaptos, que eram pessoas que estavam já fugindo desse contexto. Então, os furiosos, então, o sujeito onde a loucura se manifestava de forma extravagante, o mentecapto também tinha essa variação, mas
de 100 períodos de lucidez e calmaria, né? Então era mais amplo essa alteração do sujeito, enquanto o Furioso tinha uma variação, intervalos de lucidez e calmaria. Então você vai ver essa introdução lá na construção jurídica, mas de uma forma bem singela, de uma forma bem básica ainda. E aí a gente vai ter uma das questões que traz à tona a discussão jurídica sobre a condição de imputabilidade é o matricídio. O matricídio ele traz um incômodo, e é importante, para a psicologia isso é muito importante. Por que o direito vai se incomodar com o matricídio, né? O direito vai falar, olha, você tem a permissão de matar, sim, entre aspas, a gente vai lidar com essa condição, mas quando ela chega nesse âmbito familiar muito próximo, a gente vai falar, pô, mas aí o sujeito está extrapolando muitas coisas. E aí a gente vai tentar entender esse extrapolar e porque esse incômodo que perpassa o âmbito jurídico. Mas é importante entender que essa construção do perito, que passa pela medicina, que passa pelo olhar técnico, ao longo da história ela vai sofrer posições diferentes. Então, por exemplo, a igreja já foi considerada um grande perito. Então, o sujeito que foi há algum tempo extremamente valorizado, a gente vê filmes aí sobre a Roma antiga, onde você vai ter o oráculo, aquele sujeito que mora lá sozinho e que sabe, que tem visões e que sabe sobre o futuro. Então, você vai ver uma valorização do que foge da normalidade, não é? Então, a gente pode até dizer que o oráculo lá era um perito. Só que com a mudança do tempo, essas pessoas vão sendo desconstruídas e outro saber vai sendo denominado como importante. Por exemplo, quando a gente chega na Idade Média, depois, depois do declínio do Grande Império Romano, a gente vai ver a transformação ali na Idade Média, você vai ver que o louco vai ganhando um outro espaço. Ele vai ganhando um espaço de exclusão, ele vai ganhando um espaço de desvalorização. E, inclusive, aquele lá que eu estava falando que era um mentecapto, que era um sujeito extremamente fora, ele pode ganhar um tom aqui já demoníaco. Na Idade Média, a igreja chega e fala, olha, esse aqui é o demônio. Esse é assim, esse já está numa outra perspectiva. E esse perito também, já de uma outra forma, vai influenciar na pena, vai influenciar no que esse sujeito, quais as consequências que esse sujeito vai sofrer. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a perícia ela está presente ao longo da história, como olhar do terceiro que vai ajudar na construção da normalidade, mas só que esse olhar ele vai sofrer mudanças do contexto. E aí deu o exemplo lá, o cara que era um oráculo, depois passa a ser louco. E depois pode passar a ser uma bruxa. Eu posso pôr fogo nele. Então, assim, a gente vai vendo essa variação ao longo da história. Mas o que nos interessa também nesse momento é quando que a ciência vai começar a dar vai dar um tom mais claro para isso. E como que a ciência vai fazer isso? É óbvio que a ciência vai errar muito ainda, mas ela vai estar sempre nesse exercício de fazer uma avaliação mais elaborada. Um dos primeiros personagens nessa construção, e aí já bem mais para frente, já em 1650, foi Paul Zaquias, né? Ele é um dos primeiros médicos que exerce essa função de perito, e ele tinha a função de optar sobre as condições mentais de indivíduos envolvidos com a justiça, né? Então, Paul Zaquias tinha essa função, e Paul Zaquias vai publicar em 1650 um livro chamado Questões Médico-Legais.
essa obra do Paul Zakias vai colocar ele numa posição de, olha, ele passa a ser considerado como o pai da medicina legal, o fundador da psicologia, porque ele começa a olhar com mais clareza para esse fenômeno. Ele vai tentar entender isso com mais clareza. Então ele começa a desenvolver. Paul Zakias é esse primeiro que vai fazer um exercício mais científico, né? É importante vocês entenderem que a história ela é fundamental para esse período, porque, por exemplo, até por volta, se bem me lembro, acho de 1200 antes, depois de Cristo, não existia, não minto, menos, foi 900 antes de Cristo, não existia a autorização dos estados para se abrir o corpo humano. Então, a ciência ela ficava muito limitada, porque eu não poderia, eu estudava o ser humano só pelo externo, só pelo que o sujeito me falava. Tem um livro chamado O Físico, que é muito legal, que virou até filme, que ele vai contar essa trajetória desse sujeito que quer conhecer mais, quer estudar o corpo humano, e aí ele vai fazer uma trajetória, uma epopeia para entender, para ter acesso a isso, para ter acesso a como que funcionam as coisas internas. Então, você começa a viver tudo numa condição de observação, mas uma observação muito empobrecida, né? Você vai deduzindo as coisas diante do contexto. E aí, com o avanço, com as possibilidades que a medicina vai tomando, você vai perceber uma outra condição. Outro sujeito que vai, outro médico que vai ser extremamente importante vai ser Felipe Pinel. Pinel, esse nome, ele é conhecido no Brasil, porque foi o local onde você falava o sujeito a Pinel, o sujeito foi levado para Pinel, eram os hospitais psiquiátricos de antigamente. Felipe Pinel, ele teve um papel muito importante na história, porque ele vai começar a falar, olha, essas questões, essas pessoas, elas não têm que ser presas, elas têm que ser cuidadas no âmbito médico. Então, ele vai começar a trabalhar com processos de internamento, com processos de cuidado. É óbvio que isso vai se transformar depois em algo mais complicado? Vai, porque a gente vai ter um enviesamento político e econômico sobre esses locais de cuidado. Então, Felipe Nel fala, olha, a gente tem que parar de pôr fogo nesse povo, a gente tem que parar de tratá-los de uma forma pueril e vamos fazer um cuidado diferenciado, vamos fazer um estudo, né? Vamos colocar esses sujeitos na condição de um doente, mas um doente mental. Então ele dá esse primeiro passo que ao longo da história vai ser extremamente importante. A medicina legal, ela segue na Europa por volta do século XVII. Os cursos de medicina legal, depois de Paul Zakias e Felipe Nel, começam a ser mais elaborados. Já em 1803, é criada uma disciplina, a primeira cadeira de medicina legal, que é fundamental para desenvolver um pouco mais essa discussão. A gente vai ver aí também, depois, um enviesamento já das influências biológicas, né? Então, a biologia, com o seu desenvolvimento também científico, vai começar a fazer também alguns apontamentos sobre o que a ciência diz desses conflitos do campo jurídico. Mas o que acontece? A ciência, antes, ela é convidada para avaliar se o sujeito é ou não é dentro do âmbito da normalidade. Entendo que normalidade é uma coisa muito contextualizada, muito complexa e contextual. Como assim? Então,
Eu sempre dou um exemplo. Imagina uma coisa besta. Há 30 anos atrás, se você andasse na rua falando sozinho, as pessoas corriam o risco de ser internado no hospital psiquiátrico. Hoje, se você vê alguém falando sozinho na rua, você vai falar, a pessoa está falando no celular, está no fone, está no fone de ouvido. Então, muda-se completamente. Tanto de roupas e um monte de coisas, de vestimentas, de hábitos, eles vão mudando ao longo do tempo. Essas mudanças, elas vão sofrendo influência do conhecimento e das informações que vão sendo adquiridas ao longo da evolução da própria ciência. Nesse contexto, a concepção biológica estabelece parâmetros de referência e modelos. O cientista Francis Galton, cientista britânico Francis Galton, defende já uma outra perspectiva. Então, eu estava falando, se antes ele era chamado para ir lá e falar é normal ou não é normal, os cientistas começam a estudar isso antes, começam a estudar os resultados para já definir antes quais os parâmetros da normalidade. E aí, Francis Galton, ele faz uma coisa meio absurda, né? Mas é o contexto que ele são os instrumentos que ele vai ter para usar. Ele vai falar que a gente consegue medir a normalidade ou não normalidade, a criminalidade ou não criminalidade, pelo tamanho do crânio das pessoas. Então ele vai lá e fala, deixa eu ver o tamanho do cabeção. Ah, esse aqui, ele é propenso. Ah, esse aqui é criminoso, esse não é. Isso vem numa pegada aí meio darwiniana, vem numa pegada dessa evolução dos parâmetros científicos. Ele vai trazendo essas informações e começa a fazer essas definições. A frenologia, que é essa leitura que Francis Galton vai trazer, ela tem essa perspectiva biológica e ela tem a perspectiva também das alterações fisiológicas. Então, por exemplo, uma criança nasce com uma alteração e por exemplo, nasce com uma hidrocefalia, nasce com um tipo de alteração, naquele tempo eles iam lá e avaliavam, isso aqui foge da normalidade. Então, se o sujeito for assim, habitualmente, é porque ele fugiu da normalidade. Então, o cara tem uma cabeça maior, fugiu da normalidade. O cara bateu a cabeça, ou se bater a cabeça nesse determinado, se tiver aqui, como no exemplo, tem uma protuberância maior em determinada região, pode ser isso. Então, eles começam a tentar definir, aqui é a memória. É uma tentativa meio externa e meio limitada. Olha esse desenho que interessante, esse desenho. Então, eu começo a tentar definir de uma forma completamente assustadora. Por que assustadora? Porque imagina que se vem um cara de uma outra cultura, de uma outra região, de outro país, com um formato físico diferente, pronto. Isso para mim já é o suficiente, criminoso. Então, essa influência biológica, ela vai estar também em outro teórico famosão aí, que é o César Lombroso. E aí ele já vai trazer a questão da hereditariedade. Ele vai falar, olha, tem aí uma constituição do sujeito pelas suas características físicas, que é um pouco também essa pegada do Galton, que está aí tudo quase no mesmo barraco, tá quase tudo no mesmo contexto. Então, pela característica física, eu começo já a saber se o sujeito é um criminoso nato ou não. Um outro teórico que ele é até discípulo de César Lombroso é o Alphonse Bertillon. O Alphonse Bertillon, ele tem uma história muito específica. Ele trabalha durante muitos anos em delegacias e ele começa a selecionar alguns tipos que podem ser características físicas de um criminoso. Então, o pai de Bertillon era um estudioso sobre as técnicas de Lombroso. E Alphonse começou a desenvolver os estudos do pai após trabalhar em uma repartição de registro da polícia.
Lá ele começou a perceber que poderia selecionar e identificar os criminosos por suas características físicas que eram únicas. Isso é algo muito complexo, sim, porque eu vou definir pelo meu parâmetro, pelas minhas características físicas, pelas características físicas de quem está no poder, de quem está no governo, como as características físicas normais, como características físicas de, de quem é o correto, vamos dizer assim. Então, imagine mais uma vez, se vê alguém de outro país, e aí normalmente quando a pessoa vem de outro lugar, nem sempre ela vai vir nas melhores condições financeiras, e aí se ela se aproxima do mundo da criminalidade, e isso acontece com um grupo, eu vou lá e faço uma leitura que aquele grupo tem características físicas da criminalidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o enviesamento aquele é muito grande nessas leituras. A tentativa de compreensão da causa determinante desses comportamentos, da loucura, da perversidade, da maldade, da criminalidade, produziu também o que a gente vai chamar de concepção médico-moral, tendo como principal defensor o psiquiatra francês Esquirol. Então, Esquirol ele vai começar a construir uma outra pegada aí, que é a pegada da degeneração racial. Então, estabeleceu ligações entre loucura individual e uma questão racial. Como esta, o fator causalidade de determinados comportamentos era atribuído aos distúrbios morais, também denominados de loucos morais. Então, aqui, ele está falando sobre uma relação racial. Determinada raça tem uma tendência maior a isso. Essas leituras, elas sempre são ahistóricas, e isso é um problema muito sério, né? Agora, um dos teóricos já mais próximos da gente, que vai fazer uma concepção sobre a loucura e uma leitura mais qualificada sobre isso é Michel Foucault. Michel Foucault, ele vai produzir livros brilhantes, assim, a história da loucura, microfísica, microfísica do poder, que é muito legal, vários livros nessa pegada que são muito bacanas. Deixa eu ver se eu acho alguns aqui. Deixa eu ver se eles estão fáceis aqui. Depois eu mostro para vocês. Ele tem vários livros falando, inclusive, sobre a relação do direito, que é discutindo como que se constitui esse padrão. Então, lá, ele vai pegar e vai falar vai fazer uma trajetória sobre a loucura. Ele vai lá e vai falar, olha, quem que era considerado louco? Por que era considerado louco? Em que condições que era considerado louco? Até para a gente poder avaliar a condição da normalidade da nossa atualidade. Então, a História da Loucura, na Idade Clássica de Michel Foucault, foi um livro publicado exatamente meio século passado, inicia um novo modo de abordagem sobre a loucura. Então, é isso que ele está falando aqui. Primeira coisa, ele vai desnaturalizar a loucura. Então, ele vai tirar a loucura desse, é algo natural. A loucura pode ser algo criado. E aí ele vai colocar a condição histórica como algo marcante aí na discussão da loucura e relaciona com a razão, mostrando onde há uma infinidade no movimento de instauração de ambos na civilização ocidental. O que Foucault vai dizer aqui? Olha só, que para ter louco precisa ter razão. E, na verdade, essa é uma discussão muito básica na nossa sociedade, que é, será que não existe nada entre? É só isso, louco e razão? Será que não existe nada entre o preto e o branco? Será que não existe nada entre o belo e o feio? Será que não existe? Ele está falando desse processo, mas que na nossa história, a constituição da loucura foi produzida em oposição à razão, ao conhecimento. Então, a gente vê em vários momentos da própria história algumas posições de algum cientista ou de algum artista que é considerado como loucura.
E aí depois chega lá na frente, você fala, ué, mas olha, esse cara lá atrás, ele tinha razão. Então, ele começa a falar, será mesmo que a gente tem que colocar nesses parâmetros a condição da razão e da loucura, da desrazão? E esse desenvolvimento vai chegar onde a gente tá mais habitualmente, que é uma discussão sobre uma criminologia mais crítica, uma criminologia mais contextualizada. Então, a perícia hoje, ela é algo completamente contextualizado. A psicologia jurídica, ela precisa ser histórica, porque é nessa perspectiva que você vai compreender as variações e as possibilidades da identificação com a norma ou não identificação com a norma, né? Então, a gente vai ter essas mudanças e é óbvio que essas mudanças vão influenciar diretamente nessa disciplina. Então, a perícia psiquiátrica sobre a responsabilidade penal de adultos, solicitação de avaliação psicológica, utilização de testes psicométricos, tudo isso foi avançando e foi também se aproximando da, da, da psicologia jurídica, né? Então, a partir daí, a gente vai ter a internação, os hospitais psiquiátricos, os manicômios judiciais, que são essa leitura de que, olha, esse sujeito eu não tenho que punir, eu posso cuidar dele. E esse cuidado pode ser um cuidado que faça com que a gente compreenda a sociedade. A psicologia jurídica na atualidade é essa que vai fazer a elaboração de psicodiagnóstico ou identificação de psicopatologias. Então, eu vou diagnosticar a condição psíquica do sujeito, eu vou dizer sobre as patologias que estão onipresentes, vai estar presente em quase todos os tribunais de justiça do estado ou país, então em todos os tribunais que você for, você vai ter um psicólogo lá, nas varas de família, infância, juventude, execução penal. A psicologia jurídica, ela tem uma necessidade de compreender todos os condicionantes sociais, culturais, constitutivos da subjetividade humana, rompendo com a lógica estritamente individual e intrapsíquica, que caracteriza realizações de perícias psicológicas. Então, o que está dizendo aqui? Que é fundamental essa leitura social e cultural nesses processos. A psicologia jurídica, ela vai trazer esse novo olhar aos problemas do direito e da lei. Já o psicólogo vai interpretar para os operadores do direito a situação que está sendo observada ou ainda recontar o fato a partir de outro referencial. Mas aí você vai falar, mas essa discussão aqui ela está mais próxima para a galera do direito. É fato, assim, a ideia aqui é apresentar pro técnico, para o sujeito do direito, que ele pode ter esse conhecimento também para poder aproximar desse profissional e solicitar a sua perícia. Então, a ideia não é terminar aqui ao longo desse curso e transformar o operador do direito e o psicólogo. Não, mas é fazer com que esse operador do direito compreenda as normas e as leituras, quais as ferramentas que o sujeito da psicologia está usando, até para que ele use no cotidiano, isso é extremamente importante, ele usar isso no cotidiano e ele saber em que momento e em quais condições ele vai acessar essa perícia. Então, o panorama, então vamos continuar aqui para a gente finalizar isso. Panorama da psicologia jurídica do Brasil. No Brasil, a gente vai ter um desenvolvimento aí em 1814, onde é colocada essa primeira matéria de medicina legal, e em 1835, o Império, onde durante o Império foi promulgada a Lei 4 de Julho, que tornavam inimputáveis não responsáveis por seus atos. Então, em 1835. Então, olha só, se lá no Decreto Justiniano, 527, né, a gente já estava discutindo isso, aqui no Brasil, em 1814, vai começar essas discussões.
Mas mais próximo ainda vai ter realmente essa função como mais clara. A partir do início do século XX, são inaugurados os manicômios judiciários. Olha, século XX, os manicômios judiciários. Então, se Felipe Pinel já estava lá falando das grandes internações, a gente demora muito ainda para chegar. E aí, esses manicômios judiciais, esses espaços de internação, a gente, desculpa, a gente vai trazer depois uma discussão sobre um livro chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é importante para a gente entender como que isso se constitui no Brasil, essa força jurídica, essa força dessa avaliação de quem é são e quem não é, e quais os problemas que a gente vai ter na nossa sociedade. Até a gente ter que ter uma intervenção de uma lei já aqui em 2001 para reorganizar isso. O que eu estou querendo dizer? Então, olha só, vou falar rapidamente aqui, depois eu mostro algumas imagens para vocês na próxima aula sobre essa condição do Holocausto brasileiro. No Brasil, imagine aí na nossa organização bem coronalista, na nossa organização patriarcal, machista, e também religiosa, a gente vai ter uma definição do que é normal e do que não é normal pelo âmbito da interferência de todas essas forças de poder que estão atuando aí. Então imagine só, no Brasil, a gente sempre ouviu falar de um ditado que era o famoso trem de doido, principalmente em Minas. A gente sempre ouve falar que tinha o trem de doido e tal. E é fato, assim, na década de 20 a gente teve um trem que perpassava, rodava quase todo o Brasil e que recolhiam as pessoas que estavam em condição de saúde mental para levar para os manicômios. Mas aí, quem definia que essas pessoas estavam em condição de saúde mental? Era essa estrutura patriarcada, essa estrutura bem empobrecida. Então, vou dar um exemplo. Lá em 1920, se minha filha ficar grávida, isso era o suficiente para eu colocar ela nesse trem. Lá em 1920, se minha esposa começa a me trair, isso era o suficiente para eu colocar ela nesse trem. Lá no início do século, se alguém estava vadiando, o prefeito decide que o sujeito estava vadiando, estava bebendo demais na rua, eu colocava ele nesse trem e ponto final. Então, assim, o Frank Basaglia, ele chega aqui no Brasil no final dos anos 80 e ele vai ver uma condição estrutural de espaços de internação que era extremamente precária, excludente, que não tinha nada de científico. Então eu chegava lá no hospital psiquiátrico e aí é nisso que é a questão central do livro que eu falei para vocês e que virou um documentário chamado Holocausto Brasileiro, que é isso, assim. Você chegava no hospital psiquiátrico, tinha um monte de gente que não tinha nada a ver com saúde mental. Tinha a ver com os parâmetros de poder que envolviam essa seleção. Então, Brasaglia chega e fica horrorizado. E ele vai usar essa denominação de Holocausto Brasileiro. Então, ele faz uma referência ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas eram simplesmente colocadas, excluídas da sociedade, queimadas e tudo que a gente já ouviu falar, simplesmente por serem judeus. Aqui no Brasil, simplesmente por ser pobre, simplesmente por ser fugir de alguns parâmetros pouco diferentes, por ser bastava ser homossexual, pronto, você já estava nesse âmbito já e você ia para lá. E isso durou muitos e muitos anos. E isso trouxe um pesar muito gigantesco para várias pessoas. O que se descreve nesse livro é algo muito drástico, assim, e que vai falar sobre todo esse contexto. Da próxima aula eu vou trazer a capa dele para vocês verem, eu tenho ele ali também. Mas aí, essas leituras começam a produzir um movimento psiquiátrico no Brasil que vai desembocar na Lei 10.216, que é sobre a reforma psiquiátrica, que é sobre
novamente, a organização dessa condição científica de diagnósticos qualificados, de uma leitura realmente para a promoção da saúde, não para a promoção da exclusão. Então, entender como se organiza, isso é fundamental até chegar no âmbito da atualidade, até a gente definir o que é imputável e inimputável, em quais contextos isso é constituído e isso não é constituído. Ok? Nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima aula com mais um pouquinho de história e depois já seguindo já na construção para o campo de um pouco mais sobre uma discussão de Foucault, sobre a leitura dele, para depois a gente ir para o campo da psicologia jurídica, ou mais especificamente da psicologia. Tá bom? Então é isso. Paramos por aqui. Muito obrigado. Força e estudo.